está acontecendo. E fico feliz também por ver o meu amigo pastor Ezequiel, que é o motivo de eu estar aqui nesta noite, que foi aquele que me indicou, né, pastor? Eu tenho que honrar. Quero também aqui destacar, além da presença do pastor Ezequiel, como já foi dito, o presidente do Conselho de Pastores de Carapicuíba, quero destacar aqui também a presença da doutora Beth, que hoje está fazendo aniversário. Eu, há um mês atrás, liguei para ela para dar feliz aniversário atrasado, pensando que já era o dia. Ela, não, ainda não é. Aí hoje que eu tinha que dar o feliz aniversário, então estou dando de púlpito, pastor, doutora Beth. Amém? Glória a Deus por isso. Também está conosco a cantora Enaura, que é da Assembleia de Deus Madureira, e ela vai estar cantando aqui um hino de louvor a Deus. Amém? Por favor, isso. E logo mais, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no livro de 1 Reis, no capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19. Amém? 1 Reis, capítulo de número 19. Final? Salve a todos com a paz do Senhor. Vou louvar os irmãos, continue em espírito de adoração ao nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes.
Amém. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo de número 19. Você que está com o seu texto aberto, por gentileza, se coloque de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. 1 Reis, capítulo de número 19. O texto diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho será sob modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, o terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o seu rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge a Hazael, rei sobre Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meola, ungirás profeta em teu lugar. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Eu gostaria de dar um tema para esta mensagem. E o tema que eu gostaria de dar para esta mensagem chama-se fortaleza espiritual. Diga para quem está do seu lado, diga assim: fortaleza espiritual. Irmãos, eu quero, depois de ter dado o tema para esta mensagem, eu quero dar a introdução desta mensagem dizendo que a vida do homem é uma sucessão de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Vou repetir: a vida do homem é uma sucessão de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar.
Pastor, você pode perguntar para mim, não estou entendendo nada, eu vou te explicar. Significa que algumas vezes tudo está indo bem na nossa vida, outras vezes tudo está indo mal. Algumas vezes está chovendo, outras vezes não está chovendo, está batendo sol. Algumas vezes estamos bem com a saúde, outras vezes não estamos bem, porque estamos enfermos. Algumas vezes estamos sorrindo, outras estamos chorando. Algumas vezes nós estamos contando vitórias, outras vezes estamos contando derrota. Algumas vezes estamos dizendo venci, outras estamos dizendo fui derrotado. Em todas as circunstâncias existe um momento na nossa vida, um momento em que nós podemos qualificar como um momento bom e um momento ruim. Um momento onde você vive um período muito bom da sua vida e um momento onde você não vive um momento muito bom da sua vida. O texto fala sobre o profeta conhecido como Elias, um grande profeta, um homem de Deus, um homem que tinha uma unção sobrenatural de Deus em sua vida, um homem que falava, ou melhor dizendo, aquilo que ele falava, Deus escrevia, aquilo que ele determinava, Deus fazia. Um homem de Deus, um profeta. Mas a Bíblia nos conta a história e fala que este homem, conhecido como Elias, ele se depara diante de uma situação que naquele exato momento era uma situação que para ele estava dentro do controle. A Bíblia diz que ele confronta uma mulher chamada Jezabel, uma mulher tirana, uma mulher diabólica, uma mulher que não se dobrava aos homens, e nem principalmente às autoridades, nem sequer do rei de Israel, quanto mais do profeta. A Bíblia diz, irmãos, que essa mulher, Jezabel, ela era uma mulher que era usada pelo diabo, porque ela levava o povo de Israel ao pecado, ao erro, a se desviar dos caminhos de Deus, a não se voltar para Deus, a literalmente virar as costas para Deus. E ela então estabelece um culto, o culto a um Deus pagão, conhecido como Baal. A Bíblia diz que esta mulher, ela tinha os seus profetas, ela tinha estabelecido lá uma religião em Israel, ela havia estabelecido um culto lá em Israel, e o povo estava corrompido, o povo estava totalmente voltado para aquela idolatria. E não por que dizer, irmãos, que a história de Israel é repleta de idolatria. Existem muitos momentos negros na história de Israel, momentos em que o povo se corrompia, momentos em que o povo se voltava contra Deus, mas Deus nunca deixou de amar este povo, Deus nunca deixou de ter compaixão para com este povo. Houve um período em que a Bíblia conta da história de um homem chamado Nimrod, um poderoso caçador. Diz a Bíblia que ele matou seu próprio pai e deitou-se com a sua própria mãe, causando o primeiro incesto da Bíblia. Ou seja, eram períodos negros na palavra de Deus, períodos que podemos dizer, períodos difíceis de ser digeridos nos dias de hoje, mas era assim a história. Mas Deus sempre esteve presente no meio deste povo, e durante essa história a Bíblia diz que quando essa mulher, ela planejava levar o povo de Israel a somente adorar Baal, aparece o profeta Elias, e ele desafia, e ele faz um desafio para 450 profetas de Baal. A Bíblia diz, irmãos, que nesse desafio ele venceu os 450 profetas de Baal. Ou seja, ele fez aquele desafio dizendo: olha, o Deus que responder com fogo, este é Deus. Pode preparar vocês aí, profetas, o altar da forma como vocês quiserem, porque vocês vão clamar ao seu Deus e eu vou clamar ao meu Deus. O Deus que responder com fogo, este é Deus. A Bíblia diz que começaram a preparar o altar os 450 profetas, e a Bíblia diz que eles se cortavam, se retalhavam, eles clamavam, eles pediam para que o Deus deles respondesse. Mas a Bíblia diz que não havia uma voz ou um sinal sequer de resposta da oração deles. E eles fizeram isso com todas as forças. Já chegava meio-dia enquanto eles estavam fazendo aquelas oferendas, e nada de resposta. Mas a Bíblia diz que Elias, ele prepara o altar, e uma das coisas que me chama a atenção é que a Bíblia fala que ele manda reparar o altar, ele manda consertar o altar. Imagino que ele manda ter
Ele manda que as pessoas que estavam ali, manda limpar o altar, porque o altar precisa estar limpo, o altar precisa estar preparado para que a presença de Deus venha. A Bíblia diz lá em Levítico que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E diz a Bíblia que prepara o altar. E para ser rápido aqui, a Bíblia diz que Elias ele clama a Deus. E quando ele clama a Deus, uma bola de fogo cai sobre o altar e consome aquele holocausto. E a Bíblia diz que todo o povo de Israel se prostra diante do Senhor e reconhece que só o Senhor é Deus, e não há nenhum outro melhor do que Ele, não há outro maior do que Ele, só existe Ele, o maior, o poderoso, o grande El Shaddai, a resplandecer da manhã, o sol da justiça, aquele que vive e reina para todos sempre, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele leva ao povo um verdadeiro avivamento, um avivamento genuíno. Ele faz com que o povo se volte novamente para Deus. Irmãos, nós estamos aqui nesta noite celebrando o aniversário desta igreja, mas muito mais importante do que isso, nós estamos aqui para cultuar a Deus e declarar que só Ele é Deus. Não existe outro em nossa vida. Não existe nada em nossa vida que ocupe o primeiro lugar a não ser Deus. E a Bíblia diz que depois que Elias confronta-se contra os 450 profetas de Baal, ele vence aquela batalha, ele mata os 450 profetas de Baal. A Bíblia diz que ele se retira daquele lugar, mas ele recebe uma carta. E a Bíblia diz no versículo de número 2 do capítulo 19, o texto a qual me referi agora, diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. O que Elias fez? Matou os profetas, acabou com a idolatria, restabeleceu o culto genuíno a Deus, levou o povo até Deus novamente. Elias trouxe um avivamento, irmãos. Nós clamamos por um avivamento genuíno em nossos dias em que a glória de Deus virá sobre a igreja, curas irão explodir para todos os cantos, milagres, a palavra de Deus será pregada com grande poder e com grande autoridade, onde muitos serão convencidos pelo poder da palavra de Deus, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus, e a palavra diz que ela é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de 2 gumes. Se ela é viva, então ela gera vida, ela traz vida, é ela que nos dá essa força de nós realmente acreditarmos que existe um Deus que está acima de tudo, acima das tuas lutas, acima das tuas dificuldades, acima dos teus problemas, acima dos momentos difíceis que você tem. Ele está acima de tudo, porque a palavra de Deus diz em Isaías 45, no versículo de número 2: eu é quem vou adiante de vós, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze e despedaçando trancas de ferro. Não há nada que possa impedir o agir de Deus. Elias recebe a carta de ameaça. A carta dizia que da mesma forma como ele havia feito com os profetas, Deus iria fazer, ou melhor dizendo, Jezabel iria fazer com ele da mesma forma. E a Bíblia diz que Elias, aquele mesmo homem que fora usado por Deus em várias situações, um homem que tinha uma unção sobrenatural, um homem que já havia provado que Deus era com ele, mas agora recebe uma carta, a carta ameaçadora, e no versículo de número 3 diz que ele, temendo, levantou-se e para salvar a sua vida se foi para Betseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zinco e pediu para si a morte. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que podemos estar na igreja servindo a Deus,
Podemos ter momentos assim, tremendos na presença de Deus. Momentos onde Deus fala conosco de uma forma sobrenatural, onde as lágrimas escorrem no nosso rosto. Momentos de adoração em qual nós entramos no Santo do Santo e não queremos sair mais de lá. Momentos bons que nós saímos da igreja muitas vezes sentindo como se nós fôssemos gigantes, porque estamos cheios da presença de Deus. Momento que você sai da igreja e você não quer sair, você não quer ir para sua casa, você quer ficar, como disse o pastor aqui hoje. Mas existem os momentos que vêm na nossa vida, que vêm para tentar tirar nossa paz, tirar nossa alegria, tirar a nossa confiança em Deus, tirar a certeza de que Ele está conosco. Momentos em que vem para tentar fazer com que a gente se afaste da igreja e de Deus. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você, nesse momento de festa, que Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele não muda, Ele é o mesmo na tua vida, Ele é com você. Deus está e Deus faz. O que Deus é na sua vida? Deus é o teu Salvador, é o teu libertador, é a tua bandeira, é o teu escudo, é o teu baluarte, é a tua segurança. Deus está onde? Deus está no meu coração, Deus está na minha vida, Deus está enquanto estou andando, enquanto estou dormindo, Ele está comigo. Diga, Deus está com você. Diga para quem está do seu lado, Deus está com você. Agora eu vou dizer algo aqui, irmãos, que se eu fosse você, estivesse sentado aí, eu não ia conseguir me conter. Eu acho que ia dar um salto dessa cadeira, eu ia aplaudir, glorificar. Eu vou dizer para você o que é que eu quero falar. Eu quero dizer que Deus está aqui nesta noite. Ele está aqui. Aqui Ele está. Ele está. Deus faz. O que Deus faz? Primeira coisa que Deus faz, Ele me libertou. Ele me resgatou. Ele me deu um novo nome. Ele escreveu meu nome no livro da vida. E Ele diz que eu sou filho herdeiro dele. Aleluia. Deus te escolheu. Deus te chamou. Não vai ser as lutas que vão impedir você de chegar a realizar os planos que Deus já traçou para a tua vida. As impossibilidades, as dificuldades, os problemas tentam constantemente dizer para você: Deus se esqueceu de você. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer que Deus não se esqueceu de você. Sabe por quê? Porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Diga para quem está do seu lado, diga assim: a peleja, meu irmão, não é vossa. Diga, mas é de Deus. Diga, é de Deus. A Bíblia diz, irmãos, então, que Elias recebe a carta. E diz a Bíblia que ele, temendo, ele vai para o deserto. Elias agora, por causa da situação que estava instalada, ele pede para si a morte. Irmão, olhe para mim por gentileza. Há momentos em nossa vida que atravessamos momentos tão sombrios em nossa vida que a gente pede a morte, que nós pensamos em desistir, pensamos em parar. Mas é nessa hora que Deus se levanta na sua vida e diz: aquilo que eu preparei para você não chegou ao fim. Pode se levantar, porque você ainda tem um caminho sobremodo longo para caminhar ainda. E sabe o que é mais bonito nisso, irmãos? É que existe uma promessa, Jesus dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias Deus está com você. Na hora que você está sorrindo, na hora que você está chorando, na hora que está tudo bem, na hora que está tudo mal, Deus está com você.
Não te deixa um instante só. Deus está com você. Elias pede a morte. A primeira coisa que Elias faz é entrar na caverna. Irmãos, quando você está numa situação difícil, a primeira coisa que fazemos é querer entrar no quarto, fechar a janela, fechar o quarto, apagar a luz e ficar lá. É ou não é? Sim ou não? É a primeira coisa que fazemos. E chamamos isso de fuga. Diga, fuga. A Bíblia diz, irmãos, que Elias, ele foi para a caverna. Só que uma coisa maravilhosa que me chama a atenção, irmãos, é o cuidado de Deus. Eu quero dizer algo para você nessa noite, que eu quero que você guarde no seu coração. Deus não tem lixeiras. Vou repetir. Deus não tem lixeiras. Deus tem, sabe o que, irmãos? Prateleira. Porque Ele não lança você no lixo. Pelo contrário, Ele pega você vaso deformado, Ele forma você novamente, faz você ficar bonito, cheio da glória, cheio da unção, e coloca você em destaque no melhor lugar, para que todos vejam que Deus está na tua vida. Quantos podem glorificar a Deus essa noite? Quantos podem adorar a Deus? Deus não tem lixeira, Deus tem prateleira, e você está praticamente destinado a estar na prateleira de Deus. Quantos aqui vão estar na prateleira de Deus? Somos vasos nas mãos de Deus. O vaso se quebra, se desfaz, e Deus novamente torna a fazer novamente. É interessante que o processo do vaso, irmãos, ele é um processo muito interessante. Eu fico imaginando, pastor Reinaldo e pastor Ezequiel, Bert, e os demais que estão aqui também. Eu fico imaginando o processo. Eu fico imaginando da pessoa que vai pegar lá o barro. O camarada vai com a pá e ele dá a primeira passada, né? Não sei se é essa expressão. Ele fica a pá na terra. E eu fico imaginando o barro fazendo ai! A primeira passada, né? Que vai pegar o barro, né? Ai! Aí levanta. E vamos com aquele barro agora. E o barro está feio, está horrível. De repente está até cheirando mal. Quem aqui já viu barro que cheira mal? Eu já vi os barros. E aquele barro fedido, lá vem. E o barro de repente vem até reclamando, né? Porque ele não queria sair do lugar, de onde ele estava ali, estava fedendo, estava feio, sujo, mas ele queria permanecer ali. Ele até reclama, tal, aquela coisa toda, poxa, me incomodou, estava aqui tranquilo, acomodado. Mas aí de repente, aquele que pegou o barro, leva ele para o oleiro. Chega lá, aí tem um outro processo. É o processo de começar a dar forma. E aí nesse processo, eu fico imaginando o barro, né? Rodando. E ele começa a reclamar, eu estou ficando tonto, para com esse negócio. E o barro está rodando. E o oleiro está segurando o barro. E o barro está rodando, eu também estou ficando tonto já. E de repente, se forma lá um vaso. Todo feio, deformado, mas está formado um vaso. E o barro então fala assim, peraí, eu estava lá naquele chão fedorento, sem forma, mas agora eu estou começando a gostar da minha presença, estou começando a ficar bonito. Só que de repente, pega aquele vaso deformado, coloca no fogo. Aí o vaso começa a reclamar, ai, está queimando. Todo o processo, irmãos, existe um sacrifício. E nesse sacrifício existe choros, existe momento difícil, mas é um processo. Mas depois que sai do fogo, o vaso está firme, está consistente.
Passa-se uma tinta nele, coloca lá uns negocinhos, umas flores, nas das mulheres aí, né? Dá um trato lá, aquela coisa toda, o vaso fica bonito. Aí quando o vaso vem, fala, nossa, como eu estou bonito, hein? Coloca ele na estante. Todo mundo que olha na prateleira para aquele vaso, fala, que vaso bonito. Eu quero um vaso desse na minha casa. E o vaso fica todo metido e fala, sou bonito mesmo. Só que ele não sabe de onde ele veio. Deus trabalha da mesma forma assim na nossa vida, irmãos. Do mesmo jeitinho. Deus pega a gente do meio da podridão, dá um trato, deixa a gente bonito, com um cara realmente de filho de Deus, muda toda a nossa aparência, muda o nosso jeito de ser, e ainda para completar, coloca o Espírito dele dentro da nossa vida. E aí nós ficamos cheios da presença de Deus, bonito por dentro e bonito por fora, bonito todo dia, todo instante, toda hora. E aí, irmãos, o processo é que nós começamos a louvar a Deus, a adorar, e de repente vem as lutas, vem as complicações, vem os problemas, e nós achamos que nós não temos mais valor para Deus. Mas Deus está dizendo para você nesta noite, você tem valor para Ele. Você é importante. A Bíblia diz que Elias vai para a caverna, fica na caverna, e lá ele se deita e dorme debaixo do zimbro. Só que a Bíblia diz, irmãos, que o anjo veio e tocou nele. Eu fico imaginando Elias acordando debaixo daquele zimbro, e isso depois ele ter pedido para si a morte. Diga, Elias pediu a morte. Diga assim, porque ele achava que ele estava sozinho, mas ele estava enganado. A Bíblia diz que o anjo vem e toca nele. Ele acorda. O anjo dá para ele. O anjo diz para ele, levanta e come. E ele olha e ele vê junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. A Bíblia diz que ele comeu, bebeu e tornou a dormir. E pela segunda vez, irmãos, o anjo vem e toca nele novamente. Irmãos, uma das coisas que você tem que entender nessa noite: Deus é insistente. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Eu fico imaginando que essa batida da porta de Deus é insistente. Deus está insistentemente batendo na nossa porta e está dizendo, olha, quero entrar na sua vida. Olha, eu quero fazer mudanças na sua vida. Quero transformar a tua história. Deus está constantemente batendo. Nesta noite Ele está fazendo isso. E a Bíblia diz, irmãos, que Elias, ele come pela segunda vez o pão e bebe a água. O pão, irmãos, ele representa Jesus, o pão da vida, o pão que desceu do céu. A água representa Jesus, a água da vida. O que Deus quer dar para você no dia de hoje, um dia de aniversário da igreja? Deus quer que você coma e beba, porque Deus tem um pão vivo que desce do céu para a tua vida, para te restaurar, para te levantar. Se você entrou aqui nessa igreja hoje, triste por alguma situação, quem sabe uma depressão que se instalou na sua vida, quem sabe um problema que está na sua família, que está te afugentando, Deus está dizendo para você nesta noite, que Ele é o mesmo que esteve com Elias, que tocou nele enquanto ele dormia, enquanto ele pedia a morte. O mesmo Deus que estava com Elias é o mesmo Deus que está aqui hoje, tocando em você e dizendo, ei, come pão, bebe água, porque você ainda tem um caminho sobre modo longo para caminhar. Tem uma frase que diz, os fracos não tentam, os covardes desistem, os fortes conquistam. Não é fácil ser forte, mas é preciso ser forte. Se você quiser ter uma vida de vitória, você precisa ser uma pessoa que, independente das lutas e dificuldades, você coloque a sua fé em Deus e caminhe confiando que Deus vai te dar vitória, no nome de Jesus.
Diz a Bíblia que ele comeu, bebeu, e ele tem uma experiência ali com Deus, irmãos. É muito interessante que todo momento que Deus toca na nossa vida, há uma experiência que nós passamos a ter com Deus. Quantos aqui já teve uma experiência com Deus? Alguns anos atrás, enquanto ainda seminarista, fazendo seminário, teologia, eu tive uma experiência com Deus que me chamou muito a atenção. Até os dias de hoje eu não esqueço mais. Eu sonhei, e esse sonho para mim ficou muito claro, e até porque Deus me deu a revelação dele depois. Eu sonhei que eu ainda não era nem pastor ainda, mas eu tive esse sonho. E o sonho foi que eu me vi diante de um rio extenso, grande. E de repente eu via que havia pessoas do meu lado, no rio. E aquelas pessoas olhavam para as águas, como eu também olhava para aquelas águas. E de repente eu notei que aquele rio fez um barulho, mais ou menos assim, ó. E aquelas águas que estavam paradas, elas começaram a se movimentar numa grande velocidade. Começou a se movimentar e foi ficando rápida o movimento da água, e começou a criar ondas. E eu do lado de fora fiquei observando aquela cena. E de repente eu percebi que havia pessoas que pulavam dentro da água. E ao pular dentro da água, aquelas ondas levavam aquelas pessoas, e elas iam literalmente sentadas naquelas ondas, sentadas, e davam uma gargalhada muito gostosa, dava aquela risada. E eu fiquei observando aquilo. E eu olhei para o lado e vi que tinha pessoas que não tinham coragem de pular. Ficava olhando, mas não tinha coragem de pular. E de repente, eu fui levado para um outro lugar no sonho, no mesmo rio ainda. Me vi diante de um restaurante, mas tinha um restaurante e o rio ao mesmo tempo, e as águas do rio batiam na parede do restaurante, e havia uma porta, e o rio estava batendo praticamente na metade do restaurante. E eu fiquei observando aquilo, e de repente sai de dentro do restaurante um garçom, uma bandeja na mão, com alimentos, e eu fiquei observando aquilo, e aquelas águas vieram sobre a bandeja e encobriu aqueles alimentos. E eu de repente acordei e fiquei tentando entender o significado daquele sonho. Confesso que fiquei orando a Deus, pedindo a Deus uma revelação, porque aquilo me chamou a atenção. E eu passei 2 semanas esperando uma resposta para o significado desse sonho. Depois de 2 semanas Deus me deu o significado. Deus disse para mim: Rudney, aquelas águas e aquele movimento significa avivamento. Diga avivamento. Significa avivamento. As pessoas que estavam do lado de fora e pulavam na água e se deixavam levar, é porque queria avivamento. E quando entravam na água, se alegravam porque tinha avivamento. E havia aquelas que não queriam pular porque tinham receio do avivamento, por isso que não se envolviam, não pulavam, não queriam, tinham receio. E eu perguntei: Deus, e aquele garçom? E Deus disse para mim: aquele garçom é o pregador. E eu falei: Deus, e aquele alimento? Ele falou: aquele alimento é a minha palavra. E eu falei: e as águas, o que tem a ver? Por que as águas encobriu os alimentos? E Deus falou: porque as águas representam o meu espírito. E Deus falou para mim: a minha palavra e o meu espírito, os dois operam em conjunto. Deus quer trazer avivamento sobre a tua igreja nos dias de hoje. Existia um homem chamado Elias, irmãos. Era um homem de avivamento. Enfrentou lutas, enfrentou dificuldades, problemas se instalaram em sua vida. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o problema veio, o problema se instalou na vida dele, mas o problema saiu da vida dele. Sabe por quê? Porque Deus se levantou e estendeu as mãos na vida dele, e ele se levantou como profeta novamente, para ainda ungir um rei
era o chamado Eliseu. Irmãos, mesmo depois de Elias ter pedido a morte, ter desistido de tudo, Deus ainda fez Elias se levantar do meio da sua tristeza, do meio do seu fracasso, para mostrar para nós nesta noite que Ele continua sendo nosso Deus, que Ele não desistiu de você, que Ele não te abandonou, que Ele é o seu Deus e Ele vai ser Deus na sua vida até o final da sua vida. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você: talvez você já tenha enfrentado momentos difíceis, ou talvez você vai enfrentar, mas guarde uma coisa no seu coração, que é um fato muito importante. Por mais que todo mundo te abandone, seus amigos te abandonem, sua família te abandone, todo mundo te abandone, você fica sozinho, existe um que nunca vai te abandonar. Ele vai estar com você lá, porque Elias estava sozinho, apesar de ter mais 7.000 ainda que não se dobraram, mas naquele exato momento ele estava sozinho, irmãos. Não tinha ninguém perto dele, nem o moço dele estava com ele naquela hora, estava sozinho. E são nessas horas, irmãos, que Deus costuma nos visitar. E vai ser nas horas que você estiver sozinho, sem ter amigos, sem ter apoio, sem ter ninguém, é que Deus virá te visitar. Vai tocar no seu ombro e vai dizer: ei, pode enxugar essas lágrimas, estou com você aqui, pode confiar, estou com você nessa batalha. Aleluia. Cadê os irmãos do hino que nós planejamos colocar aqui? Aleluia. 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 Feche seus olhos. Por alguns instantes, feche seus olhos. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Não sei se você consegue sentir isso, mas eu sinto algo diferente nessa igreja nesta noite. Eu sinto uma atmosfera de adoração. Sinto uma presença de Deus neste lugar. Xarabacantalamasuri cantalamanai. Ora manduriandere manabashuri ande cantalamanai. Ora manabashuri cantalamanai. Dependemos de Ti, Senhor. Muito, muito, muito. Aleluia. Aleluia. Deixa eu ver com seus olhos fechados. Aleluia. Aleluia. Mais do que eu mereço. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a Ti. Derramar perante Ti os meus anseios. A minha meta nesta hora é a verdade. Dos raros e dos pequenos sonhos, ó Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar caminho que eu devo seguir.
instrumentos. Só instrumento, continua. Só instrumentos. Eu sinto que vai acontecer algo diferente aqui nesta noite. Presta atenção nisso. A Bíblia diz, lá no livro de Atos, que Paulo e Silas estavam encarcerados, mas eles começaram a cantar hinos de louvor a Deus. E a Bíblia diz que os cárceres foram abertos, as cadeias caíram. Acredito que no momento em que você adora a Deus nesta noite, cadeias irão cair na sua vida. Deus vai liberar milagres aqui nesta noite. Se você acredita nisso, se que milagres vai acontecer, ergue a tua mão e adore a Deus. Adore a Deus. Oh, xarabacantalamanai, xerebacantalamanai, aqui está o teu povo, Deus. Ouviu a palavra nesta noite, Deus, visita estas pessoas nesta noite. Visita a família. Visita, Senhor, ó Deus, a vida sentimental, a vida profissional. Visita, Deus, todas as áreas da vida desta pessoa, meu Deus. Visita, Senhor, esta igreja. Que a partir desta noite, esta igreja, ela não seja mais a mesma, mas que ela viva, Senhor, ó Deus, um momento de unção, de glória sobrenatural, Senhor. Oh, Espírito Santo, vem sobre o teu povo nesta noite. Como eu dependo de ti. Para me ensinar o caminho que devo seguir, podes me usar como tu queres. Abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Só um pouquinho, só o instrumento, só o instrumento. Instrumento só, irmãos. Já vou passar o microfone pro pastor. Eu não gosto de estourar o horário, pastor. Eu tenho essa percepção aí. Não quero atrapalhar nada, não. Mas eu preciso fazer algo aqui nesta noite, irmãos. Deus tem uma unção de cura aqui nesse lugar, nesta noite. Se você estiver enfermo, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui na frente. Eu não tenho tempo para contar a história do meu ministério, irmãos. Mas já teve pessoas que foram curadas de caroço, de câncer, de muitas enfermidades. Se você estiver enfermo, vem aqui na frente aqui agora. Se estiver sentindo alguma dor, vem aqui na frente. Amém? Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. O Espírito de Deus está aqui. Existem pessoas que estão tomadas pela presença de Deus, embriagadas, estão chorando na presença de Deus. Hoje Deus tem cura para esta casa.
seu coração. Eu não vim de Barueri até aqui, irmãos, para perder tempo, não. Eu vim aqui para fazer a obra de Deus. Vim aqui para cumprir uma missão, que é abençoar a sua vida. Amém? E para ser profeta de Deus. Eu quero liberar uma bênção sobre a sua vida antes de eu passar esse microfone. Amém? Sinto que há uma unção aqui, é um momento propício para isso. E quando sinto que há uma atmosfera, eu aproveito ela. Esse é o momento. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Feche seus olhos. O pastor Ezequiel, a missionária Beth, vai passar tocando você, o pastor da igreja, enquanto você está aqui orando. Pode ser, pastor? Pode ser. Feche seus olhos, você vai receber o toque. Mas não é o toque dos pastores, não. Vai ser o toque de Deus na sua vida. Aleluia. Deus, nesta noite, no nome de Jesus, do alto da cabeça, planta dos pés, de cada pessoa que aqui está no seu lugar, Deus te peço, toca nela. Toca nela agora. Toca nela agora. Agora. Eu quero unção de Deus. Unção de Deus. Unção de Deus. Seja cheio, seja cheia da unção de Deus. Cheio, cheio.